Olá, segundo, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, então escolhe o cantinho sossegado aí da casa de vocês, tá? E lembrar que o material da aula de hoje, tá? Eu estou enviando aí no arquivo de hoje, aí, então o material para vocês acompanharem a aula aqui, tá? E as atividades, correto? O tema que a gente trabalha hoje é continuação da matéria, tá? Então é tema novo. A gente vai trabalhar o tema locomoção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a locomoção ou movimento, né? Então, em definição, a gente sempre pautando para a parte biológica da história, locomoção é sair do estado inerte, é sair da inércia, é se movimentar. Então existem várias formas de se locomover ou apresentar movimento. Eu posso começar já pelos exemplos mais complicados, tá? Então vamos falar da célula. A célula ela apresenta um movimento. Esse movimento é chamado de ciclose. É um movimento que é produzido pelo citoplasma. Então o citosol, o citoplasma, ele faz movimentos circulares junto com a parte do citoesqueleto e faz com que essa parte gelatinosa, essa parte líquida da célula se movimente e dessa forma a célula apresenta ali a movimentação. Outro exemplo que é incomum a gente pega do nosso sistema digestório, o movimento peristáltico. Então o nosso esôfago, essa estrutura aqui que une, tá? que faz um elo entre a nossa cavidade bucal, a nossa cavidade oral aí com o estômago, ele serve como um canal para que o alimento passe, certo? Então, esse movimento que é feito onde que a musculatura vai apertando o alimento e faz com que ele siga um único caminho é chamado de peristaltismo. Tem o movimento das plantas. A professora, planta anda? Não, planta não anda, não faz, mas planta cresce. Então a planta ela apresenta o crescimento, porém, mas professor, crescimento não é locomoção e nem movimento. Bom, mas a gente pode falar que nem assim, quem tem alguma plantinha aí em casa percebe que determinadas plantas, quando estão em um ambiente mais escuro, elas vão buscando a parte mais clara, então a direção onde está a luminosidade. Faz essa experiência, dá uma olhadinha aí na samambaia que vocês têm no cantinho da casa de vocês, vocês vão perceber também uma coisa muito interessante, porque a samambaia ela cresce pro lado da luminosidade, tá? Então, se vocês notarem, a parte de trás parece que é a mãe que está lá movimentando a samambaia sempre ali, colocando sempre certinho. A parte que fica pro lado da luz, as folhas são mais compridas, mais bonitas. A parte que fica pro lado da parede, as folhas são mais curtinhas, mais fininhas, porque a planta ela busca a luminosidade, é um movimento, tá? Falado sobre essa parte aqui, a gente vai entender do nosso corpo o movimento, tá? Então o primeiro sistema que a gente vê que compõe a movimentação do nosso corpo é o sistema esquelético. Então a gente, nessa primeira aula, a gente entende um pouquinho sobre o nosso esqueleto, tá? Então o esqueleto é a parte mais dura do nosso corpo, tá? Ela está associado à forma que a gente adquire, então a gente apresenta um esqueleto interno de origem calcária, então ele é formado por calcário, tá? E diversos outros nutrientes ali. Então o esqueleto ele apresenta rigidez, certo? Porém o esqueleto não é totalmente rígido, tá? A gente mais pra frente estuda que ele apresenta uma certa maleabilidade. Se ele fosse totalmente duro, trincaria, não aguentaria o impacto, certo? O nosso esqueleto, a nossa
formação óssea, apresenta ali mais de 200 ossos, tem 206 ossos que compõem o nosso corpo, todos eles ligados por articulações, tendões, tá, e ligamentos, que faz com que tenhamos essa estrutura. O esqueleto ele é formado por 3 partes principais. Tá? Então apresenta a primeira parte do crânio, então a parte que a gente fala axial e essa parte torácica, certo? Então a gente tem a parte axial, depois a gente fala sobre a função, por que tem isso daí, certo? A parte pélvica, que fica na cintura, então axial, que é a cabeça e a parte torácica do nosso corpo, a parte pélvica que é a parte da nossa cintura, e os apêndices, braços e pernas. Então, o nosso sistema esquelético é dividido em 3 partes: axial, pélvico, certo? E os apêndices. Um total aí de 200 e poucos ossos. A título de curiosidade, o maior osso é o fêmur, que é o osso da nossa perna. Os menores aí a gente cita o do ouvido, o martelo, a bigorna, o estribo, que a gente tem aqui no finalzinho aqui que faz a nossa audição, certo? O osso ele é formado, já falei já de calcário, ele não é totalmente sólido, ele apresenta porosidades, certo? Então ele é cheio de buraquinhos, tá? E o osso tem diversas funções, já que a gente vai falar sobre a parte de movimento, certo? Então a gente fala aí das funções dos ossos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que notar é que o osso ele dá sustentação. A primeira função dele é a sustentação, a movimentação. Então ele sustenta o nosso corpo. Ele faz com que a gente permaneça com essa estrutura aqui de pé, certo? Então ele dá o suporte para o meu corpo. Logo, ele trabalha em conjunto com outro sistema que a gente estuda em outra aula, que é o sistema muscular. Porém, a gente não fala dele agora. Então a gente só vai falar o seguinte: ele dá ponto de apoio para o músculo. Então o músculo que participa do movimento também no nosso corpo, ele precisa de um lugar para ele se apoiar. O lugar que ele se apoia é no nosso sistema esquelético, então é no nosso osso. Então o osso ele tem como função ponto de apoio da musculatura. Eu falei que os ossos têm diversos nutrientes, certo? Então aí vem a terceira, né? Terceira função do osso, que é deposição de nutriente. O osso ele serve como reserva de alguns nutrientes. Eu posso citar o cálcio. A gente necessita de cálcio para desempenhar diversas funções, para que nosso metabolismo trabalhe. Tá? Então a gente tem que ter todo momento cálcio. O alimento que a gente consegue cálcio é leite, tá? Leite, derivados, alguns outros alimentos. Porém, a gente precisa o dia inteiro disso daí. Às vezes a gente consegue ter uma oferta de alimento que demande isso que dê, outras vezes não. Quando falta cálcio no nosso organismo, tira do osso. Quando sobra cálcio no nosso organismo, deposita no osso. Então, os ossos nossos servem de deposição de nutriente. Tá? Então, eu citei o exemplo aí do cálcio, tá? E por último, tá? Os ossos eles servem como proteção de alguns órgãos vitais. Então, no nosso crânio, tá? Então o crânio nosso, ele, além de formar a cabeça, ele protege o nosso encéfalo, tá? Então ele protege o nosso sistema nervoso central. E tem a parte torácica nossa, as nossas costelas, que vai proteger o coração, pulmão e rim.
os órgãos que são sensíveis ao impacto. Então, o osso ele exerce a função também de proteção. Então, são essas 4 as principais funções dos ossos, certo? Eu falei sobre a estrutura, sobre as partes, tá? Quantos ossos tem. E tendo alguma dúvida, tá? Vocês me chamam aqui, dá uma olhadinha nas atividades lá. Até a próxima.